Boa noite! Que alegria ter você Boa noite. aqui! Denise, Boa noite. Boa noite. que delícia! Quanto tempo, hein, meninas? Um pouquinho. Então, já estão preparadas aí com a vela? Prepara. Ai, que chique a vela dela rosa. Perfeito. Guardem as velinhas aí, que daqui a pouco nós vamos acender e eu vou explicar o porquê dessa vela. Então, conforme prometido, a aula de hoje, como vencer a falta de tempo e a fadiga digital para ler com inteligência. Eu separei essa aula em 4 momentos. O primeiro momento para explicar quem eu sou, o segundo momento, por que estamos fadigadas, o terceiro momento, como ler com inteligência e o quarto momento, um convite para entrar na Lumora. Eu estava explicando aqui para as meninas, Renata, que eu separei o encontro de hoje em 4 momentos. O primeiro, para explicar um pouquinho quem eu sou. O segundo, explicar um pouco, falar um pouco por que estamos fadigadas. O terceiro momento, então, como ler com inteligência. E o quarto momento, um convite para continuar na Lumora. Então, antes de começar, né, deixa eu contar um pouquinho de quem sou eu. Primeiro eu vou falar um pouquinho do meu currículo. Então, eu sou formada em letras. Daí já vem a paixão por leitura, a paixão por livros, por literatura. E eu sou especialista em ensino de leitura e produção de textos. Atuo na área como professora de redação do ensino fundamental anos finais, ensino médio, pré-vestibular e concursos. Sou membro da Associação Latino-Americana de Estudos do Discurso e mestra em Linguística do Texto e do Discurso. Então, assim, minha grande paixão é o texto e o discurso. Eu trabalho também com curso de oratória e foi aqui que eu parei e pensei, falei, gente, eu sou professora de leitura, eu sou professora de escrita, sou professora de oratória, e o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas não têm falta de capacidade, não têm falta de habilidade. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, ah, mas eu não sei fazer isso, eu não tenho dom para aquilo, eu não tenho dom da escrita, eu não tenho dom da oratória. Mas o que que eu observo? Mentes extremamente cansadas. Então, você já parou para pensar que hoje o problema não é falta de interesse, não é falta de capacidade, mas sim é o excesso de ruído. Eu não sei vocês, mas eu amo rede social. E a rede social, se a gente não souber utilizar, a gente acaba sendo refém dela. Então a gente acaba consumindo muita coisa e absorvendo pouquíssima ou quase nada. Então, eu trouxe um dado aqui sobre a crise de leitura no Brasil. Uma pesquisa que foi feita em 2024 apontou que 53% dos brasileiros não leram nem parte de um livro nos últimos 3 meses. Essa pesquisa saiu em 2024, mas eu trouxe uns outros dados aqui de 2025 também. Só que o que mais impressiona dessa pesquisa é o quê? Que a falta de tempo foi a principal barreira, que foi citada por 46% dos entrevistados. Então, e eu escuto isso constantemente, nossa, Sheila, eu queria tanto ler, mas eu não tenho tempo para ler, e eu mesma passei por isso. Eu mesma passei por isso. Eu fiquei muito tempo sem ler um livro literário, eu lia muito livro acadêmico, muito livro técnico, muito livro, como se diz, por obrigação, livro que eu precisava ler ali para o meu trabalho, para os meus estudos, mas não um livro assim que eu queria ler, que eu queria interagir, e eu apontava isso, eu não tenho tempo. Então eu tive que fazer toda uma estratégia para eu conseguir inserir a leitura no meu dia a dia. E aqui eu trouxe outros dados, eu trouxe do G1, do R7, da Folha, Jornal da USP, e todos vão apontar mais ou menos a mesma coisa. Pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Esse outro aqui, 53% dos brasileiros não leram nenhum livro nos últimos 3 meses, que foi o que eu coloquei lá, de 2024. O Jornal da USP, esse daqui para mim é um dos mais interessantes. Hábito de leitura no Brasil perde espaço para as redes sociais e para o ritmo de vida da vida moderna.
E isso daqui me pega muito, porque parece que a gente está vivendo assim numa constante corrida. Parece que o tempo inteiro a gente só corre, 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 e parece que não dá tempo de fazer realmente nada. A gente só fica correndo, 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 e a gente fica exausto e no final das contas fala assim: peraí, o que que eu fiz pra eu estar tão cansada desse jeito? E esse outro aqui que saiu na Folha, pela primeira vez, pessoas que não costumam ler são a maioria no Brasil, segundo pesquisa. Então, olha só, quando a gente fala que a maioria das pessoas aponta a falta de tempo e a gente vê esse jornal da USP que diz que hábito de leitura no Brasil perde espaço para as redes sociais, a gente entende que talvez não seja falta de tempo, mas a administração do nosso tempo. É claro que tem situações que são muito diferentes. Por exemplo, quando eu morava em Belo Horizonte, as minhas 24 horas eram muito diferentes das minhas 24 horas aqui no interior, em Governador Valadares. Por quê? Só para eu ir para o UFMG, eu demorava de 2 a 2 horas e meia. Para eu voltar, eu demorava de 2 a 2 horas e meia. Então, era de 4 a 5 horas do meu dia só no deslocamento. Então, assim, era um tempo praticamente perdido mesmo. E já aconteceu de eu fazer leitura em pé no transporte público, só que a gente fica tão cansado que não é fácil. Não é fácil a gente manter essa rotina. Então, agora, no segundo momento, por que que nós estamos tão fadigados? Porque nós vivemos na era da fragmentação. Nós temos muitos estímulos curtos. O que que significa isso? A gente fica o tempo inteiro ali na rede social, assistindo vídeos de 7, 10, 15, 20 segundos até 60 segundos, textos com pouquíssimas linhas, textos curtos. Então, são estímulos curtos, fragmentados. É um excesso de informação, mas é uma leitura muito fragmentada, e isso não estimula um pensamento aprofundado. Não, o pensamento fica raso, porque é tudo muito curtinho, tudo muito rápido. E constantemente a gente tem a sensação de mente nublada. E esse foi um dos termos mais pesquisados, né? Então teve um aumento muito expressivo das buscas por Brain Fog, ou mente nublada, que é a mesma coisa, aqui no Google Trends em 2025 e 2026. Então significa que nós estamos informados demais, porém compreendendo de menos. Então, olha que loucura. É como se a gente colocasse assim, ó, pegasse uma gaveta ali da nossa casa, do nosso móvel, e ficasse colocando papel, 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 papel. Mas sabe esse papelzinho, sei lá, papelzinho de bala, papelzinho de comprovante de cartão, quando você passa o cartão, recebe aquele papelzinho, cartãozinho de visita, e vai enchendo aquilo ali de papel, vai enchendo, vai enchendo. Ou seja, está lotado ali de papel, lotado de informação, mas e a compreensão e a importância desses papéis? É mais ou menos isso que a gente está fazendo com a nossa memória. E o que significa então esse Brain Fog ou a névoa mental? É um estado de confusão mental que pode incluir dificuldades de concentração, esquecimento e lentidão cognitiva. Gente, quantas vezes, eu tenho certeza que vocês passam por isso. Eu, sei lá, eu abro meu celular e falo assim, eu vou enviar uma mensagem para Denise. Daí a pouco, uma outra coisa pula na minha frente, uma notificação, um vídeo, qualquer coisa. Daí a pouco é outra, é outra, é outra. Eu fico assim, gente, o que que eu ia fazer mesmo com esse celular? É uma loucura isso. Sei lá, eu tô na cozinha, eu vou pro quarto pra pegar alguma coisa, chegar lá, gente, o que que eu ia pegar mesmo? Isso é péssimo. Não é? Isso vai acontecendo com todo mundo, justamente por quê? Que a gente tá enchendo de muita coisa que não tem tanta importância e tanta relevância. E os sintomas disso, então? Quais são os sintomas? Sensação de cansaço mental. Gente, tem dia que parece que eu tô podre. Eu falo assim, que é isso? Eu tô muito cansada, eu não quero pensar. Me dá qualquer coisa boba aí para eu poder assistir, qualquer meme, qualquer coisa que eu não preciso pensar, porque eu não aguento mais pensar. Ainda mais eu que trabalho com cognitivo mesmo, que eu fico ali o tempo inteiro pensando, buscando os melhores exemplos, as melhores explicações para atender os meus alunos, porque hoje em dia a sala de aula é assim, a gente tem cerca de 40 alunos em sala e pelo menos 5
são atípicos, cada um com uma condição diferente. Então a gente precisa ficar buscando maneiras diferentes de explicar a mesma coisa. Então a gente vai cansando sim, fora esse cansaço mental que a gente já está por tanta informação, pelo excesso de informação. Então, além desse cansaço mental, é o esquecimento de informações, dificuldade em realizar tarefas diárias. Então, a gente precisa treinar o nosso cérebro, a gente precisa criar bons hábitos para que a gente não fique desse jeito. E eu percebo, assim, a diferença gritante. É igual a academia. Quando a gente segue uma sequência ali na academia, estou indo na academia todos os dias bonitinho, fica muito mais disposta. O corpo, o músculo, ele tá cansado, mas a disposição é outra, é totalmente diferente. E a mesma coisa acontece com a leitura e com os estudos. Se a gente perde esse contato, se a gente deixa para lá, a gente vai ficando cada vez mais cansado. E se a gente estimula, se a gente faz isso, a gente vai ficando cada vez mais motivado. Então é muito interessante esse treino, esse hábito é muito necessário para que a gente consiga evoluir, não ficar tão estagnado e cansado, sobrecarregado. Hoje em dia, a gente precisa saber identificar e diferenciar informação de conhecimento. Nós estamos lotadas de informação. Como eu falei, a gente abre o celular, pipoca coisa em cima da gente. É vídeo, é notícia, é meme, é um tanto de coisa. Só que qual que é a diferença, então, da informação e do conhecimento? Informação é se eu parar ali na rua e falar assim: oi, boa noite, por favor, você sabe me informar como que eu faço para chegar na rodoviária de Governador Valadares? Aí a pessoa fala assim: olha, vira à direita, vira à esquerda e a segunda direita de novo. Isso é uma informação. Ou então eu paro ali na rua: sabe quantas horas são, por favor? Agora são 19h33. Muito obrigada. Isso é informação. Agora, o conhecimento é aquilo que se torna inesquecível. É aquilo que a gente se apropria. Então, como andar de bicicleta. A gente aprende a andar de bicicleta, a gente fica anos sem andar. Quando a gente pegar de novo, vai dar ali uma tremidinha, uma coisinha, mas a gente vai conseguir andar. Dirigir, mesma coisa, você não esquece, pode ficar muito tempo sem dirigir, você pode ficar um pouquinho inseguro, pode ficar meio assim: eu não conheço muito esse carro, mas você vai conseguir dirigir. Cozinhar, mesma coisa, nossa, tinha tanto tempo que eu não fazia, sei lá, uma lasanha, um bolo, hoje não deu muito certo não, mas vai sair, vai fazer. Então, conhecimento, ele é seletivo, é algo inesquecível, é algo que a gente se apropria. E informação é cumulativa, é aquilo que a gente vai recebendo o tempo inteiro, mas que a gente não toma aquilo pra gente. Então, eu até coloquei aqui a respeito da inteligência artificial também, que ela ajuda a gente demais, ajuda e muito. Mas o que a gente não pode fazer? Deixar a inteligência artificial agir por nós, deixar ela autônoma. A gente tem que deixar ela automatizada, a gente tem que deixar ela fazer as coisas, assim, reduzir o nosso tempo, otimizar o nosso tempo, mas não, como se diz, pensar por nós. O que eu quero dizer? Qual que é a diferença? Sei lá, se a gente pega um carro automático, nós somos as motoristas, nós vamos conduzir o carro. Mas eu não sei se vocês já viram, lá na China, por exemplo, já tem Uber com carro autônomo. Não é um motorista, o carro vai sozinho. Então é isso que a gente não pode deixar a inteligência artificial fazer por nós. Não é ela escrever pra gente, é ela ajustar, é ela corrigir, é ela dar ideias, é ela dar suporte e não fazer por nós. Senão a gente não trabalha o nosso cognitivo, tá? E aí eu coloquei uma frase aqui também muito interessante do Milor Fernandes, que ele fala assim, ó: o importante é ter sem que o ter te tenha. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quando você deixa aquilo que você possui te conduzir, te guiar, te mover, é como se você deixasse de ser autônomo. Você deixasse a sua autonomia de lado. É mais ou menos nesse sentido. Não deixar que a coisa que você possui, te comandar e te guiar. Não, ela precisa te auxiliar. O carro precisa te ajudar a chegar nos lugares. A mesma coisa com a inteligência artificial.
te ajudar a chegar e não fazer o caminho por você, não simplesmente você fechar os olhos e falar, me leva. Mais ou menos nesse sentido. E quando a gente recebe esse excesso de informação, se a gente não fizer uma seleção, a gente não consegue transformar essa informação em conhecimento. Então é aqui que nasce a Lunora. A gente tem essa ideia de transformar a informação, selecionar a informação e transformar ela em conhecimento. E aí eu coloquei aqui uma frase para a gente refletir, então. Tem lá aquela fábula que a gente aprende lá na educação infantil da lebre e da tartaruga. E a lebre, ela chega mais rápido que a tartaruga. Mas quem conhece melhor o caminho? Então, quer dizer, a lebre, ela faz assim, bum, chegou. Mesma coisa da inteligência artificial, pum. Mas quem que vai conhecer melhor o caminho? É a tartaruga, que vai sozinha, que vai autônoma, vai no ritmo dela, vai apreciando a paisagem. Então, é sobre isso que eu quero falar, sobre o pulso. Então, a Lumora em 2026 vai ter o calendário Pulso. E cada mês eu vou colocar um tema para a gente colocar ritmo na nossa vida, para a gente colocar autonomia na nossa vida. Estamos informados demais e compreendendo de menos. Então, nós temos vários dados aqui para tratar disso, né? O INEP, então, indica uma queda sustentada em leitura profunda e interpretação. Isso daqui é seríssimo. Esses dias, em um dos grupos que eu faço parte de oratória, a secretária colocou uma mensagem no grupo assim: cheguem amanhã animados, empolgados, venham com disposição, tragam para amanhã, fez uma listinha, tipo assim, disposição, ânimo, não sei o quê. Só que quando ela foi abrir a lista, pedindo para trazer, ela colocou um emoji de um microfone. Aí teve gente que respondeu assim embaixo, é para levar microfone? Então, olha só, tá faltando essa interpretação. Ela colocou o emoji porque era um curso de oratória, por isso que ela colocou um emoji de microfone, mas ela especificou o que era para levar. A empolgação, a alegria, não tinha nada de microfone listado lá, então falta a interpretação. Pesquisas em neurociência mostram que multitarefa reduz memória de longo prazo. Então, hoje todo mundo fala assim, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, que trabalhem enquanto eles dormem. Tá, a conta vai chegar. A conta vai chegar. Esse negócio de multitarefa aqui, vai, acabar com a memória. E o que somos nós sem a nossa memória? Nada. Uma das doenças mais tristes que tem é Alzheimer, gente. A pessoa morre em vida. É muito triste. É muito triste. E é mais triste ainda para a família que está acompanhando tudo aquilo ali. Grandes pensadores sempre trataram leitura como exercício de presença e não de velocidade. E é isso que eu quero trabalhar aqui, para a gente estar aqui de corpo presente, não, que pressa, que horas que acaba, vamos acabar logo com isso aqui, quantas páginas? Não. É para aproveitar o momento com calma, com inteligência, para que a informação vire conhecimento. A pressa não vai transformar as informações que eu selecionar aqui em conhecimento. E essa não é a ideia. Eu quero mulheres inteligentes caminhando juntas, com muito conhecimento. A leitura sábia não é a que consome mais páginas, mas a que transforma o leitor. Gente, não tem coisa mais deliciosa do que a gente ler um livro e a gente ficar com aquilo ecoando na gente, a gente conseguir, para mim, não tem nada mais chique, mais luxuoso do que numa conversa você citar um livro que você leu, você citar algo que você leu, eu acho assim, o auge. Eu que sou formada em letras e antes eu não tinha o hábito de leitura literária, filosófica, como eu falei para vocês, eu lia leituras técnicas. Então, assim, eu achava maravilhoso. Eu conversava com os meus colegas que eram da literatura e citavam livros. Gente, isso é chique demais. Mas por que eu não tinha esse repertório? Porque eu não lia.
E quando lia, lia para fazer uma prova, lia de qualquer maneira, lia correndo. Então, essa não é a ideia aqui. A ideia é que a gente transforme a informação em conhecimento, para que a gente tenha cada vez mais expressão inteligente, seja na escrita ou na fala. Então, agora eu vou mostrar para vocês esse caminho, né? Por que que a mente trava? Porque a leitura virou tarefa. A gente fica associando a leitura a desempenho. Hoje em dia, com rede social, tudo é o quê? Marcar um check. Ah, porque hoje eu fiz isso, fiz 1000 coisas, eu li 300 livros. Gente, eu tenho um aluno, e assim, a geração é extremamente ansiosa, de adolescente agora, essa geração. Professora, você lê quantos livros por ano? Você lê quantos livros por mês? Eu falei assim, gente, se eu fizer a leitura de um bom livro por mês, eu estou no lucro. Não adianta eu ler 10 livros no mês e no outro dia esquecer o que eu li. Não adianta. Essa não é a minha intenção. Tem gente que quer ganhar pela quantidade. Eu não quero. E não é isso que eu proponho para vocês. A mente feminina só aprofunda onde se sente segura, e é por isso que a Lumora é completamente feminina. Eu poderia trazer leitores? Poderia. E tem vários, inclusive, muito interessados em aprender técnicas de leitura comigo. Mas eu sei que a gente se sente muito mais segura quando a gente está só entre a gente. Então, por exemplo, quando eu vou abrir uma videoaula aqui, um momento desse, sempre o meu marido vem aqui, me ajuda com a iluminação, me ajuda com a câmera, me ajuda com todo o bastidor. Na hora que ele organiza tudo, ele sai do cômodo, ele vai para outro cômodo, ele vai para a sala, ele vai assistir televisão e ele me deixa aqui no meu momento com as mulheres para que a gente se sinta muito confortável, para a gente falar o que a gente quiser, para a gente ser quem a gente quiser. E isso é muito importante que a gente tenha isso. Se a leitura é cobrança, o seu cérebro vai fugir dela. Porque o nosso cérebro tende a economizar energia, tende a economizar a cobrança. Então, a gente não pode associar o livro à tarefa. O que é leitura de profundidade, então? É ler como uma sábia, é aceitar o silêncio. É preferir 5 páginas bem mastigadas, bem lidas, do que 50 lidas no automático. É permitir que o texto ecoe e dialogue com a sua vida. Gente, depois que eu comecei a participar de clubes de leituras, eu consigo lembrar dos livros de uma forma tão incrível, tão incrível. E quando eu consigo, igual eu falei para vocês, inserir um livro de forma muito natural em uma conversa, eu fico extremamente feliz. E eu consegui fazer isso ano passado com o meu chefe, foi muito legal. Ele chegou lá na sala e estava conversando com a gente sobre o mestrado que ele está fazendo. E aí, conversando, contando a experiência dele e tudo, eu falei, olha, que interessante. Como diz José Saramago, é preciso sair da ilha para conhecer a ilha. A sua pesquisa está muito voltada a isso. Ele, o que você falou aí? Peraí, deixa eu anotar. Eu falei, isso é um livro de Saramago. Gente, ele anotou o nome do livro, o nome do autor, e falou assim, eu vou colocar na minha pesquisa. Eu vou colocar na minha dissertação de mestrado, porque faz todo sentido. Por que você não me indicou esse livro antes? Falou assim. E eu falei assim com ele de forma muito natural. Então, quer dizer, ele ficou feliz, porque ele sentiu que era uma indicação certeira, e eu fiquei mais feliz ainda. Falei, gente, que chique. Eu tô ali, além de falar de forma natural, ainda tô falando com o meu chefe e agregando valor ainda à pesquisa dele. Então, isso é muito legal. E antes de participar de clube de leitura, eu não conseguia transformar essa informação em conhecimento. E com base nisso, tanto participando como leitora e como mediadora, foi que eu criei o meu próprio método que eu vou passar aqui para vocês. Na prática, então, a gente começa pelo ambiente. O ideal é que a gente coloque o celular em outro cômodo, ou totalmente ali no modo avião. Música, se for uma musiquinha baixinha, instrumental, porque se a gente coloca uma música com letra, a gente vai querer cantar junto, a gente vai querer dançar. Então, uma musiquinha instrumental, ambiente, para tornar aquele momentinho ali bem gostoso. Se quiser colocar uma velinha também, que daqui a pouco a gente vai falar da vela, mas se quiser criar esse ambientezinho como vela, uma luminária,
a sua bebida ali do lado para você hidratar. Então, deixe o seu ambiente agradável para a sua leitura. Segundo, a intenção. Você tem que parar e pensar, mas por que que eu estou lendo isso? Então, todas as vezes que eu vou fazer a curadoria de livros para clubes de leitura, eu tenho esse cuidado. Por que que eu vou colocar esse livro no clube? Tem uma intenção. Não é só assim, esse aqui tá todo mundo comentando desse livro, todo mundo falando desse livro, vou colocar. Não. Tem um porquê, tem uma intenção. E você precisa colocar isso também quando você for ler. A regra dos 15. Blocos curtos de presença total valem mais do que horas de dispersão. Então, vale muito mais a pena você ficar 15 minutos com o telefone no modo avião, sem conversar com ninguém, sem olhar para o lado e ler 15 minutinhos do que ficar ali, ó, horas e horas e horas, mas assim, parando, conversando, mexendo no celular, não sei o que, dispersando. A escrita de ouro. Então aí eu vou puxar mais sardinha ainda para o meu lado. Uma única anotação pessoal no final. Não um resumo, mas um sentimento. Então, o que eu senti quando eu li esse livro? Nem que seja uma frase. Isso daqui vai te ajudar também a memorizar e a organizar aquela leitura numa gavetinha. Esse livro aqui me trouxe mais coragem, um empoderamento feminino, alguma coisa nesse sentido. Coloca lá, coragem. Coloca aquele livro na gavetinha da coragem. Em alguma conversa, quando surgiu o assunto coragem, você vai buscar lá da sua memória. Eu li um livro que me despertou coragem. É assim que a gente consegue ter conversas cada vez mais inteligentes. E o que é a Lumora, então? Ela nasce desse espaço raro de leitura, pensamento e comunicação à luz do sucesso. E agora, então, eu vou pedir vocês para poder acender a vela. Vou dar um minutinho aí para vocês acenderem. O que é Lumora, então? Lumen, que significa luz, e aurora, que significa o nascer de um novo dia. E se a gente estivesse aqui todas no mesmo ambiente e eu acendesse a minha velinha com um fósforo, apagasse esse fósforo e dissesse assim, todas vão acender a vela com essa vela. Eu ia distribuir, a gente ia acender todas as velas com uma única vela. A minha chama ia apagar? Não, de jeito nenhum. A gente ia conseguir acender quantas velas estivessem. Se a gente estivesse numa sala com 100 pessoas, a gente ia conseguir acender 100 velas com um único fósforo. Então, um único fósforo, uma única chaminha, uma única vela, um único pavio, ele é capaz de iluminar um ambiente enorme. Ele é capaz de transformar, de acender um fogaréu. Então, eu até me arrepio quando eu falo, porque o nome Lumora fui eu que criei, e eu pensei exatamente nisso. O que mudou para mim, o que me transformou enquanto leitora, eu quero passar isso, eu quero iluminar, eu quero acender, eu quero passar, sim, a minha chama para quem quiser vir comigo. Porque se eu acender 1, 2, 10, 100, 1000 velas, a minha chama não vai apagar. Então, essa é a proposta, que a gente possa, uma, acender a vela da outra, uma, iluminar a outra, com conhecimento, com acolhimento, com conversas inteligentes e produtivas. E essa é a ideia. Então, juntas, Lumen e Aurora formam Lumora. Um instante em que o conhecimento ilumina a mente de cada ideia e acende o que somos, para que possamos também ascender ao que sonhamos ser. E eu sou muito entusiasta assim, dos estudos, da leitura e da escrita, porque é o que realmente transformou a minha vida. Pode ser muito clichê para quem é professora, mas quando eu era mais nova, o meu sonho era
poder viajar o mundo e a minha realidade financeira dizia outra coisa. E eu consegui fazer a primeira de muitas viagens internacionais por meio do meu estudo, por meio da minha pesquisa. E hoje, o que eu puder fazer para iluminar, para ajudar, para contribuir com a chama de outras mulheres, de outras pessoas, eu vou fazer. Seja no ensino de leitura, escrita, oratória, incentivando essas mulheres a viajarem, a terem conversas mais inteligentes, a terem sucesso na internet. Eu estou disposta a tudo que eu conseguir compartilhar com vocês, para que vocês também possam alcançar o que vocês quiserem. Então, agora eu vou falar um pouquinho do método Lume, que foi o método que eu criei para leitura. E aí vocês podem anotar o passo a passo, mas eu posso compartilhar com vocês também depois lá no grupo, tá? Então, o método Lume. Eu coloquei aqui um acróstico. Para cada letrinha, um significado. O L, então, ler, que é uma leitura com presença, limpando ruídos externos. Barulhos mesmo, ruídos, mensagens, qualquer coisa que possa atrapalhar a concentração. O U, de unir, conectar o texto ao repertório pessoal. Isso é importantíssimo quando a gente faz essa conexão, quando a gente se coloca no lugar das personagens, isso é extremamente importante. M, manifestar. Escrever manifestos não são metas, mas expressão sobre aquele texto, sobre aquelas personagens, sobre aqueles pensamentos. E o E, de ecoar. Então, falar sobre o que aprendeu. E é por isso que a gente sempre tem um encontro no final da leitura, para a gente falar sobre o que a gente entendeu. Oratória como fixação do conhecimento. O que não é expresso não se consolida. Então, a gente precisa mudar isso. Não, a gente não pode só receber informação, a gente tem que transformar em conhecimento, por meio da escrita e da oratória. Então, agora vem o convite. Se você sente que pensa muito, mas organiza pouco, se lê, mas não aprofunda, se fala, mas não sente firmeza, a Lumora é o seu espaço. Aqui a leitura não cansa, ela clareia. E o que clareia, permanece. E o que nós vamos ter, então, dentro da Lumora? Um clube de leitura. Dentro desse clube de leitura é o quê? A gente tem um cronograma muito leve, muito tranquilo, porque nós não queremos ser a lebre, nós não queremos chegar com pressa, nós queremos ser a tartaruga, chegar apreciando, chegar com conhecimento do caminho, do percurso que nós escolhemos percorrer. E um encontro final para falar dessa leitura. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, vai ser leitura sim, coisa de 5 a 10 páginas no máximo por dia. É um cronograma muito leve, muito tranquilo. A nossa comunidade no WhatsApp, para a gente conversar sobre isso. Uma comunidade exclusiva. A Lumora, por enquanto, é um grupo ali de lançamento, um grupo de compartilhamento, mas quem resolver entrar vai ter um grupo mais íntimo só para quem se inscrever na Lumora, vai ser essa comunidade. Clube do filme, olha que delícia. Então, cada mês vai ter um tema, que a gente vai ter uma leitura e vai assistir um filme também sobre esse tema. Então, do mesmo jeito que a gente conversa sobre o livro, a gente conversa também sobre o filme. E não necessariamente precisa ser um documentário, um filme cult, pode ser uma animação, pode ser um filme teoricamente infantil, mas que a gente vai conseguir perceber essa temática escolhida no mês. Aprender uma habilidade. Então, durante o mês também eu vou ensinar uma habilidade, seja ela de leitura, de escrita ou de oratória, com algo relacionado ao tema do mês também. E música. Vou indicar também algumas músicas que tenham a ver com a temática do mês. E para o mês de março, então, nós já temos o cronograma. E o tema é a arte de habitar o agora. Porque como nós estamos nessa pressa, nessa correria doida de fazer, de multitarefa, eu quero que a gente pare um mês para pensar na arte de habitar o agora. E por isso eu escolhi um livro da filosofia estoica, Sêneca, sobre a brevidade da vida. Esse livro, a gente pode comprar ele na Amazon, a gente pode pegar na biblioteca,
Ele também está em domínio público, pode pegar PDF, pode ler no Kindle, não importa. O importante é que a gente leia para a gente debater sobre ele. Então, começamos hoje no dia 4 com essa aula, como vencer a falta de tempo e a fadiga digital para ler com inteligência. Na próxima semana, então, na próxima quarta-feira, a gente vai contextualizar esse livro, vai comentar algumas dúvidas sobre a primeira metade ali do livro. Eu acho que esse livro tem umas 80 ou 100 páginas, uma coisa assim, depende da edição. O seu tem 90? Depende da edição, né? Depende da editora, do tamanho da fonte, mas é mais ou menos isso, de 80 a 100 páginas. Então, umas 40, 50 páginas, o início ali. A gente vai tratar disso na semana que vem. Algumas dúvidas que aparecerem, a contextualização. Alguém aqui sabe sobre filosofia estoica? Sabe o que é? Não? Então, eu vou contextualizar sobre isso também, vou explicar, mas não vai ser videochamada, vai ser pelo WhatsApp, tá bom? Eu mando áudio, mando texto, tudo o que puder para ajudar aí nessa contextualização e nessas dúvidas. E no dia 18, então, que é a terceira semana do mês de março, aí sim, aí a gente abre outra videochamada dessa daqui para a gente conversar sobre o livro todo, sobre tudo que a gente aprendeu ali do livro. E no dia 25 é o Clube do Filme. Então, eu vou indicar um filme que tem relação sobre esse tema da arte, sobre o tempo mesmo, como nós estamos vivendo, como nós estamos escolhendo viver o nosso tempo. E vocês vão poder assistir esse filme o dia que vocês quiserem, mas no dia 25 a gente vai conversar sobre ele. De início, eu penso em fazer momentos online e momentos também presenciais. Eu quis fazer o primeiro momento online para ver se ia vir mais pessoas de GV ou de outros lugares, que eu sei, a Renata, a Denise e a Dailê, as três são de GV, não são? Beleza. Então, assim, em algum momento a gente pode combinar, inclusive, de assistir o filme juntas, a gente pode combinar de. Eu coloquei aqui o brinde literário, então esse brinde no dia 18 ele vai ser online. Mas também, se a gente decidir num outro momento, no outro mês, fazer o brinde mesmo presencial, num restaurante, numa cafeteria, a gente vai conversando sobre isso, para a gente ver o que fica melhor para o grupo, tá? Mas a princípio é isso. Esse é o cronograma de março e cada mês vai ter um tema diferente e com materiais que tenham relação com o tema escolhido. Todos relacionados ao pulso, ao ritmo da nossa vida. E a ideia é saborear a vida, não é passar por ela apressadamente, desesperadamente. Essa não é a ideia. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário, algum pedido? Me contem como Eu foi. quero um comentário. Aham. Eu achei muito bacana aquela parte que você fala que a gente tem que ler e entender o que a gente está lendo. Quando Certo. eu cheguei o ano passado com você no clube de leituras, eu tinha uma dificuldade tão grande. Eu Uhum. tinha preguiça de ler, porque eu lia, não entendia, aí eu tinha que voltar de novo. Como eu já não tinha aquele hábito de ler, eu já perdi o interesse. Tava cansada. Uhum. Aí me dava sono, era um desinteresse total. Como eu passei a ter o hábito da leitura, aí assim, hoje eu pego, o meu desenvolvimento é infinitamente melhor do que era antes. Então, assim, eu Olha que consigo, você estava legal. comentando a respeito da inteligência artificial, eu acho também um absurdo a pessoa falar assim, chat, faz esse texto. Não, eu faço o meu texto e Uhum. peço para corrigir questão de pontuação, que eu sou péssima em pontuação. Mas eu não peço ele para fazer os meus textos, porque agora eu já sei o que eu vou fazer. E isso desenvolvi através do hábito da leitura. Isso é muito bom. No começo é difícil, mas depois a gente começa a ler. A hora que você falou assim que a gente vai ler questão de 5, 10 páginas por dia, eu falei, isso aí é fichinha. Já cheguei nesse nível. Então, assim, é o hábito que a gente pega em ler que a gente não deixa mais. É muito bom. Uhum. Quem participar só tem a ganhar.
Ah, e é exatamente isso. Eu falei já para vocês em outra oportunidade, a Renata não estava, mas eu me transformei em leitora por meio de clube de leitura. Eu era participante, eu era membro de clube de leitura e participava de 3 clubes e eu nunca me senti assim tão leitora, porque é muito interessante a gente ter um certo compromisso, mas não é uma tarefa, é diferente. É a mesma coisa de você encontrar com suas amigas, falar, eu vou ter um café com as minhas amigas. Você vai por prazer, você não vai porque você tem uma obrigação, uma tarefa. Então eu tinha essa coisa com o clube e isso me fez leitora. E quando os clubes que eu participava acabaram, eu fiquei assim, órfã, fiquei desesperada. Falei, não, então eu preciso criar o meu próprio clube para que isso prossiga. E para mim foi excelente, porque além de nutrir o meu eu leitora, eu ainda faço isso por outras leitoras, como o seu relato. Então, a gente vai acostumando mesmo. Assim, só quem participa, só quem começa num clube não sendo leitora e saindo leitora sabe do que a gente está falando. Assim, o engraçado é que ele muda muita coisa. Eu tinha essa questão que você falou aí de deixar as coisas para depois. Eu era assim, hoje não. Eu tenho a minha rotina e eu não tenho aquela preguiça que eu tinha antes. Antes eu pegava, aí eu lia uma página, aí eu já dispersava e fazia outra coisa. Aí às vezes eu pegava o celular, hoje o que eu faço? Eu chego no serviço, eu já tenho meu cronograma da semana. Eu desligo a internet. Eu Uhum. deixo momento do almoço ali para eu ver alguma coisa, alguma mensagem, alguma coisa assim. E tem o meu momento de leitura. Quando eu passei a criar esses hábitos, justamente pela leitura, a minha vida virou outra. Uhum. Eu falo com orgulho. A Ah, Dailê de 2026 é muito diferente da Dailê dos anos anteriores, porque sim, às vezes as pessoas podem não perceber, mas eu sei a mudança drástica que teve na minha vida. Muito bom. Quem tem a oportunidade de fazer, que tá delícia. de parabéns, porque muda mesmo. Que coisa boa. E a Obrigada, gente Thaís. observa que realmente a leitura ela traz uma disciplina para a vida da gente em todas as outras áreas da Uhum. nossa vida. Tanto porque eu fiz o curso de oratória com você, Dailey. E assim, você no começo, assim, antes de entrar no clube de leitura e de começar realmente a pegar gosto pela leitura, você era uma pessoa. E hoje eu, já conhecendo pouco de você, já vi mudanças assim, drásticas. Que a mulher levanta 5 horas da manhã para correr. Exato. Ela lê, assim, e ela tá tão culta, tão bonita, se cuidando, numa motivação, numa disciplina. E assim, realmente, por quê? A leitura tá Leitura. Um abrindo, puxa outros, verdade. Um, puxa. Exatamente. aí eu tenho que onde eu vou, carrego. Porque Ah, que se legal. aí eu vou ao médico levar minha mãe, aquela meia hora que eu tô ali, eu tô lendo. Foi um Excelente. hábito que mudou a minha vida, assim. Não, gente, virei outra pessoa. Que Outra. delícia. Que Eu, legal. tô, eu estou ótima de mim. Mas aqui é interessante, eu estou fazendo uma mentoria, e nessa mentoria falaram assim: olha, quando você precisa de criar algo novo, você precisa de criar disciplina, normalmente as pessoas incluem a leitura. Sim. Então, quando você quer, você precisa ser disciplinado, e Sim. não é muito disciplinado, eles Uhum. indicam a leitura, porque você lê todos os dias, você vai criar um hábito novo e aquele hábito vai te disciplinar. Verdade. E querendo ou não, a gente observa que, de fato, inconsciente, é assim que É acontece. isso aí. Quando você percebe, você já virou amante da leitura. Verdade. Queridas, em 2 minutos a nossa chamada acaba. Renata, você gostaria de falar alguma coisa? Atenção aqui no que vocês estão falando. Como eu estou conhecendo por agora, né? Estou mais prestando atenção mesmo. Mas seja muito bem-vinda. Aqui a casa é sua. Pode se sentir à vontade para comentar o que quiser, quando quiser. Muito obrigada pela presença. Fiquei muito feliz de você estar aqui, viu? Meninas, vamos fazer uma foto então? Vocês ainda estão com a vela acesa? Vai cair a ligação. Obrigada, meninas. Amei, amei, amei. Beijo.